sou Jaqueline, trabalho com vocês as bases conceituais de saúde coletiva. Sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá, mestre em saúde coletiva, doutora em educação, na área de concentração de políticas públicas. A nossa missão hoje é trabalhar os elementos conceituais e metodológicos para uma abordagem antropológica do processo saúde e doença. Aqui temos neste slide algumas imagens figurativas apenas para comparação na evolução histórica do que seja o entendimento do processo saúde e doença. Como nós vimos nos módulos anteriores, os grupos sociais se organizam ou em comunidade ou em sociedade, com a diferença e a particularidade de que as comunidades, elas envolvem nas suas características uma grande afetividade, um grande convívio familiar, as tradições, crenças e valores são herdadas, enquanto na sociedade aquilo que une as pessoas, aquele grupo social, são os interesses comuns e eles são regidos por leis, regras e convenções sociais. Nesse aspecto, dentro desses grupos sociais, nós temos um aspecto cultural que vem através das atitudes, práticas, conhecimentos, crenças e valores de cada grupo social. A cultura, entendida neste contexto, como um universo de símbolos, significados que vai permitir a este grupo interpretar a experiência vivenciada e guiar as suas ações enquanto grupo social. Dentro desses aspectos culturais é que esses grupos sociais desenvolverão aquilo que eles vão entender como sendo processo saúde e doença, o significado que a saúde e a doença vai ter dentro de cada grupo social, de acordo com os símbolos, com os significados que esse grupo adquire em torno da experiência vivenciada nessas situações. Então, a história das doenças, ela ganhou uma grande expansão com o florescimento da antropologia. Então, estudos demográficos, estudos antropológicos, sociais, estudos da saúde, propriamente da saúde mental, introduziram no âmbito, no contexto do processo saúde e doença, o significado muito mais amplo das implicações sociais, políticas e ecológicas para o entendimento desse processo. Assim, entre os diferentes grupos sociais, há diferenças marcantes na forma de experimentar, vivenciar, sofrer ou reagir a cada doença. Diferentes grupos sociais, à sua época, dão significação e sentido específico à entidade fisiopatológica. A história da doença possibilita conhecer dentro de um universo em uma determinada época as mudanças sociais, dinâmicas demográficas, deslocamentos populacionais, reações da sociedade, como o Estado se constituiu naquela época e como se conformou uma identidade nacional. Isso através do estudo da história da saúde e da doença naquela determinada época. Dessa forma, entender a história da doença é um caminho para se compreender a própria história da sociedade, por meio dessa dimensão social que a sociedade adquire e funcionando como um suporte das expressões da sociedade, entendendo que o doente e o meio social interagem constantemente. Então, o fenômeno saúde e doença. Então, nós temos a história da doença, como que a sociedade vivencia e entendemos que nessa vivência está incorporado o aspecto social e os determinantes contextuais históricos de cada época. E agora veremos então como se conforma esse fenômeno saúde e doença especificamente em cada época. Então, segundo Scheper, Hughes e Locke, que publicou um estudo em 1987, foi pelo dualismo cartesiano, né? A dualidade que Descartes propôs entre conceber o corpo e o espírito, que nós entraríamos nas concepções biomédicas contemporâneas do organismo humano e desse pensamento materialista bastante radical que caracteriza as ciências biomédicas de uma forma geral.
Descartes teria legado às ciências naturais e sociais também essa concepção mecanicista do corpo e de suas funções, o corpo enquanto máquina que deve funcionar adequadamente. E esse fenômeno, essa concepção mecanicista, ela sustenta uma visão bastante reducionista do processo saúde e doença e os fenômenos que os englobam. A doença é ora vista como um problema físico, ou então mental, ora como um problema biológico, psicossocial, mas raramente como um fenômeno multidimensional. Ainda, tratando do fenômeno saúde e doença, nós entendemos que quando nós geramos uma fragmentação do objeto, nós também fragmentamos as suas abordagens. Se eu fragmento a doença por partes do corpo, por adoecimento dos órgãos e busco explicações causais para cada uma dessas abordagens, eu fragmentalizo a abordagem de todo um processo conhecido como fenômeno saúde e doença. A descontinuidade entre as diferentes abordagens, ora é uma abordagem psicológica, psíquica, espiritual, ora uma abordagem biológica e social. Essa descontinuidade vai retardando a apreensão de que este é um fenômeno multidimensional. Quanto mais tempo eu demoro nesses intervalos entre a compreensão de uma abordagem e outra, mais tempo eu demoro para chegar na apreensão desse objeto denominado fenômeno saúde e doença. Então, com o desenvolvimento de uma corrente interpretativa presente, emprestada da antropologia, surge então uma nova concepção na relação entre indivíduo e cultura. Aquilo que nós já vimos em blocos anteriores. Então, essa abordagem onde eu coloco o indivíduo e compreendo o fenômeno cultural que o cerca, a abordagem do fenômeno cultural que faz parte do contexto do indivíduo e dos grupos sociais, eu então torno possível uma verdadeira integração da dimensão contextual, multidimensional, quando abordo os problemas em saúde. A contribuição da antropologia, ela vai ressituar, recolocar em um outro local, em outro patamar de compreensão, nossas premissas básicas, tornando possível uma crítica frente às nossas verdades, aquelas que nós até então acreditávamos, só que agora eu favoreço, com a abordagem da antropologia, a construção de um novo paradigma para a abordagem da saúde e da doença. Qual seria, então, essa concepção onde a cultura vem apresentar uma nova forma de entender, identificar esse fenômeno ao longo do tempo chamado de processo saúde e doença? Para Geertz, a cultura é o contexto no qual os diferentes eventos se tornam inteligíveis, interpretáveis, compreensíveis. Essa concepção, ela estabelece uma ligação bastante estreita entre a forma de pensar e a forma de agir dos indivíduos ou de um grupo social. Ou seja, entre aquilo que eu conheço e aquilo que eu pratico na minha vida humana, existe a importância da fundamentação da cultura na construção desse fenômeno. Nessa perspectiva, considera-se que essas percepções, as interpretações, inclusive as ações, também no campo da saúde, são culturalmente construídas. Na perspectiva antropológica ainda, esse universo sociocultural do doente é visto não mais como um obstáculo maior à efetividade de programas e práticas terapêuticas, como era vista até então, onde nós dizíamos que a cultura de determinado indivíduo desfavorecia a sua adesão ou a sua compreensão da doença, da saúde e da terapêutica utilizada. Mas agora,
esse indivíduo, e nessa perspectiva antropológica, esse indivíduo é visto dentro do seu contexto, com as raízes que o colocam naquele tempo e naquele espaço, que vão me dar explicações coerentes de como são fornecidos e como se comportam esse indivíduo diante desses fenômenos chamados de saúde e doença. Essa perspectiva reorienta, portanto, a percepção dos aspectos relacionados à efetividade das intervenções em saúde. Se considerarmos que a efetividade de um programa em saúde depende da extensão em que a população aceita, adere, pratica e multiplica aquele fenômeno, então eu posso dizer que essa efetividade ela é completamente dependente do conhecimento prévio que esses indivíduos possuem, da maneira, das características dele pensar e a habilidade dele agir, associadas nessa população, associadas à saúde nessa população, vão favorecer a integração desse conhecimento com a prática desses indivíduos e proporcionar aquilo que buscamos, que é a efetividade dos programas em saúde.